Mas, se eles desobedecerem, se eles quebrarem princípios, é possível. Então, a maldição sem causa não vem? Não, não vem. O cara fez uma feitiçaria ali, o cara fez um voodoo, fulano bateu o tambor. Fala, não, esquenta a cabeça. Olha, eu já precisei levantar, pegar frango morto na porta de casa, vela, lá, essas coisas todas. Lógico que eu não vou na minha força. Não é. A gente vai na força do Senhor. Colocar o teu nome na boca do sapo. Coitado do sapo, não é? Isso não é coisa que se faz. Mas e agora? Agora o que, irmão? Você está andando debaixo de qual espírito? De qual espírito você está andando? Você não tem o Espírito Santo? Você não está debaixo das mãos do Senhor? Você não é guardado pelos anjos do Senhor? Você não vive no temor do Senhor? A palavra de Deus não é real na sua vida? A Bíblia não diz, vamos ver se sai um glória aí, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Horas, não temerei o mal que vem, porque o Senhor dá ordem. O Senhor dá ordem, fala, não toca. Você lembra do irmão Jó? Para ele tocar, ele precisou pedir para Deus. Lógico que Deus sabia qual era a intenção do capeta. Mas só, você não toca na vida. Tudo tem que passar pelo crivo de Deus. Mas quando a gente sai fora. Eu estou dizendo, agora eu sou autônomo. Minha alma está emancipada. Eu não preciso tanto de Deus como eu precisava antes. E aí, meu irmão, não tem como dar certo. Davi, debaixo de emoção, ele vai morar na terra de quem não devia. De um homem bom, ele se tornou um homem, por um tempo, sanguinário. Você leu comigo o texto aí. O que agir debaixo de emoção pode gerar? E aí, não se esqueça, que por onde você andar, os homens podem até não saber quem você é. Pega essa. Mas o diabo nos conhece também. Sim ou não? Como que você acha que é a reunião dos demônios? Era ministro de louvor. Era pastor. Era missionário. Era uma crente de oração. Era alguém. Vamos matar ele agora, porque se deixar ele se levanta de novo. O erro maior quando a gente aceita Jesus, que não é erro, é quando a gente se afasta de Deus. E aí, o que Deus tem que ver comigo? Não, foi você que decidiu. Você não me perguntou. Eu tomei essa decisão. E quando a gente sai fora, quando a gente age debaixo das nossas emoções, irmão, o inimigo não vai perder chance. Não perde. Ele tem que dar um jeito. Para uns vai ser adultério, para outros vai ser droga, para outros vai ser corrupção. Tem tanto pecado que a gente não vai nem... Não é questão. Ele anda ao vosso derredor buscando quem possa tragar. E eu saí fora. Fui eu que tomei uma decisão debaixo de emoção. Foi Davi quem saiu debaixo do território de Israel. Foi Davi que não consultou ao Senhor. Mas ele era ungido. Mas Deus tinha um projeto com ele. Mas foi ele que tomou a decisão. Por que Deus não impediu? Porque Deus tem coisas que Deus não vai impedir que a gente faça. Você quer? Segue o jogo. E ele foi morar e aconteceu algo terrível. Porque lá no meio dos filisteus, os príncipes dos filisteus, os oficiais, olhavam para Davi assim, ó. O que esse cara está fazendo aqui? Só que Aques gostava de Davi, porque Davi se soube chegar a ele. Soube, né, chegar a ele. E aí, mas aquilo não caiu bem. Havia um ciúme. Até porque o rei deu uma terra chamada Ziglac para eles irem residir lá. E nesse período de 1 ano e 4 meses, Davi teve uma, como é que eu vou chamar aqui? Uma aparente realização. Só que ele mentia. Ele não contava para Aques a verdade.
Porque se ele contasse a verdade, que de fato ele não estava guerreando contra os membros de Judá, falou, então você não é nosso coisa nenhuma. Então ele mentia. E para manter essa mentira, olha que coisa interessante. Ele mata homens, mulheres, crianças. Ele não deixa ninguém vivo. Por quê? Porque se alguém viver, vai chegar uma história lá. Só que os príncipes dos filisteus olhavam para Davi e repudiavam. Aonde a gente anda, irmão, eu posso até me afastar da igreja, me afastar do Senhor, eu posso sair, mas o diabo, ele sabe. Ou ele mata a gente antes, ou ele quebra a gente antes, ou ele arrebenta com a gente antes, porque ele sabe que a questão do livre-arbítrio é algo muito sério. A qualquer momento ele pode se arrepender, pode voltar. Ele deixa de ser um neutro para ser um ativo no meu exército, no exército do Senhor. E os homens da Filístia, os filisteus, os príncipes, eles olhavam para Davi desse jeito. Tem um negócio aqui, não se esqueça. Lembra do Golias, de Gate? Esse negócio está atravessado até hoje. Hoje ele está aqui, mas um dia ele já matou um dos nossos melhores homens, Golias. Ele está brigadinho lá com o rei, mas o sangue é israelita. Ele ainda pensa como israelita. E eles tinham razão. Porque Davi tinha tanta consciência de que ele estava no lugar errado, que ele opta pela mentira e não conta para Aques a verdade. Ele não fala que de fato ele matou gente de Judá. Ele fala que esteve na região sul, ele fez isso, mas não era o povo de Israel. Mas uma mentira sempre vai precisar de uma outra mentira, que vai precisar de uma outra mentira, que vai precisar de uma outra mentira. Porque o problema da gente viver pela mentira é que uma hora a gente vai ter que estar mentindo para manter mentira. Só que a Bíblia diz que um dia esse tipo de pecado também, fala a Bíblia, vai nos achar. Então tem gente que mente tanto que uma hora acaba acreditando que ele é loiro, que ele é fera, que ele é campeão, que ele é o lindão das galáxias, ou que acredita porque vive debaixo de mentira. Só que Davi sabia: eu estou na Filístia, mas eu ainda respiro como israelita, eu ajo como israelita. Então eles não podem saber. Só que o diabo também sabia. E é interessante que quando, nesse tempo de exatamente 1 ano e 4 meses, acontece uma guerra. Há uma declaração de guerra de Aques contra Israel. E aí, sem pensar, sem consultar ao Senhor, estou dentro. E ele vai. E quando ele toma a decisão, ele vai com 600 homens dele. Ele deixa Ziglac. E se junta, e o rei fica feliz. Mas tem um grupo dali dizendo: o que esse cara está fazendo aqui? A gente não quer ele aqui. O rei tem que decidir. Falou: fico com ele e perco todos. Aí o rei fala: olha, eu sei que seu coração está comigo. Olha aí, Davi não estava falando a verdade. Mas os homens estão falando. Então faz o seguinte: pega o teu povo, os homens que estão com você, e amanhã ao amanhecer vai embora. Eu sei que você está comigo, mas eu não posso ir contra eles. E é interessante que quando Davi sai de Ziglac, ele já tinha batido nos midianitas, já tinha feito coisas lá contra os midianitas, mas não tinha eliminado os midianitas. O texto diz no capítulo 30 de 1 Samuel, que quando ele sai de Ziglac e vai para uma guerra, apoiando o rei Aques de Gate, ele descobre os 600 guerreiros vão junto, e lá ficam as famílias. E os midianitas, que não são bobos, estamos sabendo que está tendo uma guerra. Davi agora está com eles, a terra está sem ninguém. E eles vão e saqueiam, tacam fogo em tudo. Levam as mulheres, levam os filhos, destrói as construções que eles fizeram em Ziglac.
Só que no dia seguinte, que aquele dia que o rei falou, você vai embora amanhã de manhã, quando ele chega lá, a história é ruim. Acontecem coisas terríveis. Eu vejo misericórdia de Deus nisso, irmãos, porque o homem é mau. A gente está assistindo um cenário de guerra, aí a gente está vendo o que esse povo é capaz de fazer. O que eles são capazes? Só defende um louco. Esses homens não estupraram as mulheres dos 600. Não violentaram os filhos dos 600. Não decapitaram os filhos dos 600. Por causa da misericórdia de Deus. A única coisa que eu encontro é isso, misericórdia de Deus. E quando ele volta, os homens olham para ele e falam assim, você é culpado, rapaz. O ungido virou culpado. E de fato era. Foi você que nos trouxe para cá. Foi você que nos fez ir para aquela guerra, que agora a gente voltou. Cadê nossos filhos? Cadê nossas esposas? E a Bíblia diz que eles pegam pedras para matar Davi. Ali não é para matar. Só que Davi, a Bíblia diz que diante desse caos, foi a primeira vez na vida de Davi que ele sofre uma derrota espiritual. A primeira vez. O homem que matou Golias, o homem que foi ungido pelo profeta Samuel, o homem que Deus ajudou em tantas batalhas, ele perde a primeira batalha espiritual. Por que ele perde essa batalha espiritual? Porque ele deixou de ser um homem espiritual. Há 1 ano e 4 meses atrás, ele foi por aquilo que falaram, por aquilo que ele viu, pelas tentativas de Saul contra a vida dele. E é lá em Ziglag que ele vai sofrer o primeiro round de derrota, nocaute espiritual na vida dele. É quando ele chega e não vê as suas 2 esposas, quando ele não vê seus filhos, e ele passa ali em Ziglag naquele tempo, vê uns minutos, a Bíblia não diz quanto tempo, mas foi terrível na vida de Davi. De herói ele passou em segundos a ser um homem odiado. Mas é lá em Ziglag, depois daquela decisão que ele tomou de não consultar o Senhor, que Davi passa a sobreviver de saques, de violência e de mentira. Irmão, faz sentido para você um negócio desse? Um homem que Deus manda um profeta na casa dele derramar óleo sobre ele, está lá no pasto. Deus achou Davi no pasto. Deus honrou Davi, desprezado entre os seus irmãos. Esse homem tomou uma decisão na vida espiritual que trouxe para ele mudança de comportamento, irmãos. Trouxe. O texto diz que Davi, ele passa agora a viver como alguém que vive de saque, de violência e de mentira. É o que está escrito aí. Ele começa agora e virou bandido. A verdade é essa. Ele começa a guerrear guerras que não são do Senhor, guerras que ele não tinha que ter entrado, e começa a matar pessoas. E ele passa, a sua subsistência passa a ser agora das suas mentiras, dos seus saques, das suas violências. E porque ele decidiu errado, quando ele decide errado, lá atrás, no capítulo 27 que a gente leu, é interessante que depois de um tempo vivendo no meio de ímpios, respirando essa cultura de ímpio, agindo como ímpio, sem que ele percebesse, é interessante que a impiedade da qual Davi vivia transtorna a vida dele e de seus homens. Há uns dias atrás esse homem era cantado lá em Israel. Mas agora, lembre-se, aquela decisão que ele tomou lá atrás. Ele agora está mentindo, ele agora está saqueando, ele agora está sendo violento. E essa decisão de viver essa impiedade transforma. Ela não só transforma, como transtorna a biografia de Davi e de seus homens. Eles passaram a ser um grupo agora de mercenários. Como alguém da noite para o dia vira, vou parafrasear aqui, demônio. Rapaz, o que você fez da vida? Tu tinha um trono para sentar. Era questão de tempo. Deus te poupou até aqui, mas você se permitiu viver
Você se permitiu o emocional tomar conta da sua vida. E o interessante que por um tempo, 1 ano e 4 meses, eu fiz questão de grifar isso aí. Davi ficou cego espiritual e ele ficou sem entendimento. A decisão, o emocional da última vez do confronto levou ele para um caminho aonde ele perdeu a visão espiritual. E agora ele não é mais um homem de entendimento, porque ele passou a se comportar como um ímpio. A mentira entrou, a violência entrou, o saque entrou, e a gente vai ver que ele passou a sobreviver dessas coisas. O caráter, todo mundo tem, bom ou mal, mas a personalidade de Davi foi mudada por ele mesmo, de um homem que Deus tinha um propósito na vida dele. A Bíblia diz que ele passa a invadir terras dos outros, ele passa a matar os outros, não que fosse perfeito e santo, mas não era, Deus não mandou ele fazer isso aí. Deus não mandou ele sair de Israel, Deus não mandou ele morar em Gate, na região de Ziglag, Deus não mandou ele lutar contra aqueles povos, que ele estava sem a palavra. Ele estava sem a palavra espiritual. E sabe, irmãos, um negócio interessante? Ele desceu de nível de tal forma que ele teve uma queda espiritual, ele teve uma queda moral e ele teve uma queda intelectual. A emoção. Olha o verso primeiro, o que ele diz do capítulo 27. Pode ser que um dia Saul me mate. Pode ser. Vai que um dia Saul me mate. Essa decisão trouxe para ele uma queda de nível. Ela trouxe uma queda moral. Por quê, pastor? Ele passou, você viu aí, ó, passou a saquear, passou a ser violento, passou a fazer investidas, homicídios. Ele trouxe uma queda intelectual para a vida dele. Por quê? Meu irmão Davi, você recebia a visitação do Espírito para compor. Você, quando tocava, os demônios saíam de Saul. Aonde você colocou a tua cabeça, rapaz? E esse descer de nível trouxe, olha, uma fatalidade espiritual, quase que irrecuperável. Ele se comportou com atitudes de falta de moralidade, porque ele disse: pode ser que um dia Saul me mate. A Bíblia diz: enganoso é o coração do homem. Às vezes a gente quer justificar coisas. Não, irmão, de Deus a gente não esconde. Eu posso esconder de vocês aqui em cima do altar, mas o Espírito Santo eu não escondo. E o texto diz que ele cai de nível quando ele age pelo seu coração. E a Bíblia diz que, olha, Deus esquadrinha e prova os nossos pensamentos e coração. E ele tomou uma atitude. Verso 1, pode ser que um dia Saul me mate. Agora, passa pelo texto uma informação que nem sempre é perceptível para todos. Tem um homem chamado Abiatar, e é sacerdote. Este homem foi leal a Davi até o dia que Adonias, o seu filho, caçula, um dos filhos, resolve querer tomar o lugar dele. Mas até esse tempo, Abiatar era um homem sacerdote. E Abiatar estava com Davi quando Saul mata na vila dos sacerdotes todos aqueles sacerdotes e levitas. Abiatar escapa e ele está residindo junto com Davi. Mas em 1 ano e 4 meses, Davi não consultou o profeta. Ele tomou decisões sem consultar o Senhor. Mas Abiatar estava lá. A Bíblia registra isso, que nas incursões que ele fazia, ele não consultava o Senhor. Então nesse 1 ano e 4 meses é misericórdia. Aí no dia em que Ziglag é queimado, o dia que ele perde tudo, o dia que a moral foi embora, o dia que o patrimônio foi embora, o dia que a família foi tocada, o dia que a espiritualidade entrou em queda, ele se lembrou
Em todo tempo Abiatar estava ali. Aí quando os homens pegam pedra para matá-lo, é interessante, que aí ele se dá conta que até um minuto atrás não passava mais pela cabeça de, antes de tomar a decisão, consultar o Senhor. O profeta, o sacerdote estava ali, mas para quê? Eu sei tudo, eu sei que é melhor, eu conheço a Torá, eu conheço a Escritura, mas tu não fostes levantado para consultar o éfode. E como tu não fostes levantado para consultar o éfode, não ouse passar pela condição daquele que foi constituído para tal. Porque até então, Davi consultava, devo ir, não devo ir. Mas o que aconteceu com Davi 1 ano e 4 meses? Sentimentos. O que ele viu, o que contaram. Saul está com o exército, Saul aumentou. A coisa está difícil. Agora você pode morrer. E ele, primeira queda espiritual, primeira vez que ele perde isso. E quando Davi, a gente olha e vê que ele faz de ir para Gate, primeira coisa, ele toma uma decisão debaixo de emoção. Eu disse agora há pouco na introdutória, dizendo que não se toma decisões na vida debaixo de sentimento de alegria, debaixo de raiva e debaixo de dúvida. E Davi tomou uma decisão lá no capítulo 27, debaixo de uma atitude emocional. Ele diz, vai que passou dúvida. Ele tomou uma decisão que quase lhe custou o reinado futuro. Ele tomou uma decisão que quase que as esposas dele foram violentadas. Ele tomou uma decisão de arrastar para aquele abismo. 600 homens poderiam ter morrido. Os melhores homens da vida dele, quase que ele matou. Os homens que acreditaram nele no tempo em que ele estava desacreditado por Saul. Davi coloca em risco as famílias. E ele vai habitar na região de um povo que não tinha que viver lá. Ele não consulta o Senhor. E aí é uma coisa interessante. Se eu perguntasse para você agora, óbvio, não precisa dizer, o que é sucesso para você? Então vamos pensar como cristão, ok? Porque sucesso para alguém não cristão pode ser carro novo, bom emprego, passeio, tudo. Pode ser isso para ele, sucesso. Mas eu quero aqui me ater com gente que teme ao Senhor. Sucesso para o cristão é diferente do sucesso do mundano. O sucesso do mundo é a Lavocário, é o Banco Master, é a turma suja que está por aí. Aquilo era sucesso aos olhos deles. Mas o sucesso para o cristão, eu estava escrevendo e confesso para você que eu não consegui ainda fechar. A gente pode ter aplauso dos homens, a gente pode ganhar dinheiro, a gente pode estar bem na fita, a gente pode ter o famoso like, a gente pode estar bonitão da Silva Xavier, a gente pode estar arrebentando. Uau, ó, legal, hein? Está arrebentando, tá com a tocha, hein? Aos olhos do mundo, o sucesso é não ter problema de saúde, o sucesso é ter dinheiro, o sucesso é qualquer coisa, aos olhos do mundo. Agora, irmãos, eu estava ouvindo a mensagem ontem, lá na Pompeia, e me passou pelo coração, num momento de um pequeno intervalozinho ali, que eu me dei a pensar, o que é sucesso para a gente, para um crente? O que é sucesso? Olha, irmãos, eu vou definir para mim, você defina para você. Não são os aplausos, não é a multidão, não confunda sucesso com multidão. Porque a multidão hoje te aplaude, mas amanhã essa mesma multidão pode estar te metendo o pé, pode estar... Não é dinheiro, não é arrebentar, falar 5 idiomas, ser embaixador nos Estados Unidos, Canadá. Para o mundo isso pode
para eles transparecer sucesso. Sucesso para o cristão é estar, escute, no lugar aonde Deus te colocou. Sucesso para o cristão, é cumprir aquilo que Deus confiou para você. Tem coisas que o Senhor não vai dar para outra pessoa, é para o Juniel. Tem coisas que Deus não vai dar para o pastor Elias, vai dar para a Pierina, vai dar para o Pedrinho, é individual. E tem coisas que são interessantes, eu fiquei pensando sobre isso ontem. Eu já caí também nesse jogo. Você vê multidão, você vê dinheiro sobrando na conta dos outros, mas aí você fala, uau, esse cara está arrebentando, essa mulher está estourando, mas é sucesso. Ele está no lugar que Deus colocou, ele está fazendo o que Deus pediu, ele está vivendo o que Deus falou para ele viver, ele está fazendo a missão que Deus colocou. Porque, irmãos, Deus pode sim levantar alguns para serem embaixadores num dos maiores países do mundo. Eu estou colocando um exemplo humano. Deus pode colocar você para ser um embaixador nos Estados Unidos, na França, mas Deus pode levantar você para ser um diácono, para ser um missionário, para ser cuidador. Deus pode levantar você, a sua missão talvez seja ser um abençoador, coisas que os outros não fazem. Aí a gente às vezes confunde sucesso com outra coisa. Sucesso para o cristão é estar no lugar que Deus nos colocou. Sucesso é a gente executar, é cuidar das 3 almas, é cuidar das 15 almas, como também cuidar das 20 mil almas. Sucesso para nós cristãos não é os aplausos, não é aquilo que os homens têm. Sucesso é o Senhor olhar do céu e dizer, este é meu filho, esta é minha filha, eu sei do que ele pode. Eu estou pensando, esses dias, pensando um pouco mais. Quando a Bíblia fala, homens que o mundo não era digno de os ter. Isso tem me arrebentado, viu, irmãos? Tem hora que o Espírito Santo pega a gente e dá um... Quando o texto fala, homens que o mundo não foi digno, era digno. Eu falei, Senhor, meu Deus do céu, o Espírito Santo manda e descreve aí alguns homens. Ele está se referindo aos heróis da fé, se não me falha a memória, Hebreus. Ele diz assim, homens que o mundo não era digno de os receber. Deus olha para algumas pessoas, Deus faz com algumas pessoas coisas que para o mundo é pequeno. Quer ver uma coisa? Imagine um pai e uma mãe que investiu uma faculdade de medicina em um filho. E qual é o sonho? Que esse filho se forme, vá para o campo exercer a medicina, ganhar muito dinheiro. Isso é sucesso. Aí um belo dia, com todo respeito, não estou dizendo que quem não faça isso, essa dentista, esse médico, esse oftalmologista, urologista, ginecologista, esse enfermeiro, esse soldador, esse engenheiro, ele chega e fala assim, o Senhor está me chamando. A clínica está bombando. A clínica está bombando, está vendendo, está ganhando muito. Aí o Espírito Santo pega este homem, esta mulher, e na gentileza do Espírito Santo, ele fala, precisava de você. Eu tenho umas pessoas lá na Somália. Eu tenho umas pessoas lá na região mais pobre do Brasil que não tem condições de pagar uma consulta.
que não tem condições de algumas coisas. Você quer. Você quer. Você quer. Porque Deus nunca vai obrigar a gente. Eu estou trabalhando num tema. O dia que Deus olhou, e numa conversa com o profeta Isaías, ele disse assim: a quem enviarei? A nação de Israel, as tribos do norte estão tão em declínio, que o Senhor está tendo uma conversa com Isaías e fala assim: estou olhando aqui de cima e não estou achando ninguém que queira fazer a minha vontade. Leia com atenção. O Senhor fala assim: a quem enviarei? Tinha rei, tinha sacerdote. O Senhor disse: eu não estou achando ninguém. Aí o profeta Isaías fala assim: eis-me aqui, usa-me a mim. A vida de Isaías vai mudar, porque ele era de uma família nobre. Ah, Isaías, você não sabe que você vai ser cerrado ao meio. A sua morte vai ser assim, segundo a tradição judaica. Mas ele disse assim para Deus: eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Eu sou pecador, tão quanto eles. Mas Deus disse assim: quem que eu vou enviar? Eu disse: estou aqui, Senhor. Mas os meus lábios são impuros. As pessoas são pecadoras. Eu não posso. A Bíblia diz que o Senhor pega como uma tenaz, um braseiro, por causa do sim, por causa de aceitar. Toca nos lábios dele, por causa do sim, por causa do eis-me aqui. Aí o Senhor diz assim: a partir de hoje, teus lábios não são mais impuros. Eu te santifiquei para as nações. E esse homem não vai morrer de uma morte bonita. Ele vai pregar para uma nação que está dura de coração. Mas Isaías teve sucesso? Posso te garantir. Sabe por quê? O dia em que Jesus entra pela primeira vez, depois dos 30 anos no templo, após o batismo, depois da tentação, ele pega a Torá e sai o livro de quem? O profeta Isaías. E ele diz assim: hoje se cumpre em mim, o Espírito do Senhor está sobre mim, me levantou para os cativos. Quem que falou isso usado por Deus há mais de 500 anos atrás? Isaías. Então sucesso não pode ser medido pelo carro que eu tenho, pela roupa que eu visto, pelos restaurantes que eu frequento, pelos idiomas que eu falo. Sucesso é você viver aquilo que Deus tem para você. É estar no lugar onde Deus quer que você esteja. Sucesso é você respirar a atmosfera que Deus tem para você. Pastor, mas está osso. Pastor, meu irmão, sucesso é você estar vivendo aquilo que Deus projetou para a sua vida. Sucesso para muita gente é estar com milhares. Sucesso para muita gente é estar recebendo aplausos. Mas o sucesso para um missionário que está ganhando 2 almas lá agora, o sucesso para alguém que está fazendo capelania que ninguém vê, o sucesso para quem ajuda os outros e ninguém vê, não é o mesmo sucesso que o mundo vê. Mas para o cristão, grave isso: sucesso é você viver no propósito de Deus para a sua vida. Sucesso é você estar no lugar onde Deus te quer. Sucesso é você fazer o que Deus colocou. Ninguém bate palma, ninguém canta, ninguém gosta de mim, mas o Espírito Santo gosta de você, mas o Espírito Santo ama você. Mas a Trindade disse:
é ela, é ela. Ninguém vê, pastor, a limpeza que eu faço, mas o Espírito Santo vê. Sucesso é você estar no momento para decidir: fico aqui, ganho isso, ou vou para um lugar onde eu não serei mais visualizado. Pensa você, meu irmão. Defina. Porque às vezes eu já me peguei assim. Eu não sou um homem, talvez eu gostaria de ser. Aí você precisa tomar cuidado com as emoções. Porque se você não for, olhe para as tuas mãos agora, faz assim com as tuas mãos. Faça assim, por favor, com as tuas mãos. Essas mãos são contadas pelo Senhor. Se você não fizer, talvez alguém orgulhoso, soberbo, arrogante, prepotente, não vai aceitar o que você aceita. Fecha a tua mão e guarde para a tua vida o que Deus tem entregado para você. Sucesso não é o padrão do mundo. A Bíblia diz que alguns homens passaram por essa terra, mas deixa eu dizer para você que não acabou a história. A gente ainda está vivo. Eu estou tentando, eu preciso melhorar mais. Eu gostaria, não é uma vaidade. Eu gostaria que o céu também dissesse de mim um dia: o mundo não foi digno de te receber, porque você foi sincero, você foi homem, você foi meu filho, você foi minha filha. Olha, me permita aqui a fazer algumas ilustrações. Imagine que naquele dia o Senhor vai abrir um telão, isso é coisa da minha cabeça, e vai dizer assim: ó, sabe aquele dia que você estava para chutar tudo, para arrebentar tudo? Dá uma olhada aqui, ó. Deixa eu trazer isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Nesse dia, o dia que você estava mais fraco na sua vida, o dia que você estava pensando em jogar tudo, no dia que você estava chorando, mas você conseguiu ainda assim fazer aquilo. Aquele dia eu tinha certeza que você era o homem segundo o meu coração. Você era a pessoa certa. Sabe por quê? Porque outros não iriam, outros não fariam. Você não recebeu aplauso, você não recebeu presente, você passou por tudo isso, mas você aceitou. Você aceitou. Nos dias de choro, nos dias de tristeza, você estava lá. Então, o mundo não foi digno de te receber. E nesses 1 ano e 4 meses, Davi teve um aparente sucesso, porque ele matou pessoas, ele conquistou rebanhos. Mas o sucesso de Davi nas suas incursões militares, Davi não falava a verdade. Então é sucesso? Quem anda na mentira tem sucesso? A gente não está assistindo um país afundado por causa de mentira. Era sucesso? Mas Davi, aos olhos dos seus 600, aos olhos de Aques, ele era um homem de sucesso, mas dentro dele não havia sucesso. Agora eu fiquei pensando, e se Aques descobrisse que Davi estava mentindo? As decisões que a gente toma, que Davi tomou baseado em emoção, se Aques descobre, Deus não põe a mão, ele ia matar os 600, Davi, as mulheres, todo mundo. Porque o que Davi viveu de aparente sucesso, quase deu ruim. Davi é chamado para ir para uma guerra por Aques que ele não tinha que ir. Vou guerrear contra os teus irmãos. Que Deus nos livre. Que Deus nos livre. Que Deus nos livre da gente ter que guerrear. Isso nunca. Mas o mesmo homem que não quis matar Saul, olha o que é você abrir precedente. Ele não mata Saul, mas agora ele vai para uma guerra contra Israel. Abriu brecha? Abriu ruptura? Não brinca não. E ele vai para uma guerra
Aí no capítulo 29, no verso 9, os príncipes chegam e falam assim: esse cara tem que sair daqui. O matador de gigante, o rei futuro de Israel, ele sai humilhado. Ele tem que sair das trincheiras de Aques. Por mais que o rei gostasse dele, o homem que já foi pauta de canções, agora sai humilhado. Ele ainda não sabe, mas quando ele chegar em casa no vilarejo de Ziglag, a coisa vai piorar. Porque ele tomou uma decisão. Ele era honrado. Pastor, e se ele ficasse lá no território? O mesmo Deus que o chamou é o mesmo Deus que ia sustentar. O mesmo Deus que disse: você será o rei de Israel, é o mesmo Deus que ia manter. Mas ele saiu da posição. E quando ele saiu da posição, homens do mundo, filisteus, gente que não temia o Senhor, chega e fala: você não é digno, você não é isso, você não é aquilo. Meu irmão, minha irmã, a gente sabe o que Deus tem para a nossa vida. Pelo menos algumas coisas a gente sabe. Mas aquilo que o Senhor tinha para Davi nunca foi aquilo que ele fez. Ah, meu irmão, quando nós saímos do plano de Deus, quando nós saímos do plano de Deus, a gente expõe, se expõe. Quando nós saímos, nós nos expomos do propósito. Nós saímos do propósito, saímos da cobertura. A gente só valoriza quando perde. Este homem sofre uma derrota. Ele não tinha que estar em Gate, ele não tinha que se juntar naquela batalha contra os israelitas. Ele coloca a sua família em risco, seus homens em risco, ele se coloca em riscos e ele sofre uma humilhação. Num dia ele é tema de canção, no outro dia ele é: sai daqui, desculpe o termo, sai daqui, seu traíra. Sai daqui, seu impostor. O homem que a espada dele tinha história. Um homem que tinha dentre os seus homens Eleazar, filho de Dodô. Um homem tão precioso, quase que Davi perde esse homem. Decisões debaixo de emoção. Aí quando ele chega lá em Ziglag, derrota, humilhação, pedras na mão. Ele se abaixa, rasga. E depois de 1 ano e 4 meses, repete comigo: 1 ano e 4 meses. É tempo, né, querido? É tempo. Ele volta a consultar o Senhor. Um sucesso falso. Abiatar estava ali, mas desde que ele saiu de Israel, ele não consultou mais o Senhor. Mas no dia que as suas esposas, desgraça chegou, quando ele vai ser apedrejado, a Bíblia diz que ele chora, ele fica humilhado, já sofreu derrota perante os filisteus, a humilhação. Agora ele chega em casa, está tudo queimado, o que ele construiu. Eu fiquei pensando: valeu a pena, Davi? Valeu a pena você saquear os outros, mentir para os outros, sair lá de Israel? Você não... Valeu a pena? Aí, depois de 1 ano e 4 meses, fazendo o que não tinha que fazer, guerreando o que não tinha que guerrear, entrando em batalhas que não tinha que entrar, ele fala: Abiatar, consulte ao Senhor. Aonde estava Abiatar? O tempo todo Abiatar estava aí. Mas você é o líder. Você é senhor da sua vida. A senhora é a senhora da sua vida. O Abiatar não é relevante mais para você. A vida vai bem, obrigado. Um dia dá certo, um mês dá certo, 6 meses dá certo, 1 ano e 2 meses dá certo. 1 ano e 3 meses dá certo. 1 ano, 3 meses e 29 dias dá certo. Viver sem consultar o Senhor. O sacerdote estava ali o tempo todo, mas você não tinha mais vontade, você não tinha mais desejo. Você passou a agir, Davi, pelo que você achava. Então foi só fazendo. Se Deus não põe a mão, permitiu naquele dia, sabe-se Deus onde Davi ia chegar. Será que ele ia lutar contra os seus irmãos? Porque ele estava indo por um caminho que não tinha mais volta. Não tinha volta. E é interessante que quando ele consulta o Senhor,
no pior dia da vida dele, no dia que ele consulta o Senhor, Deus resolve falar com ele. Deus diz: eu estava aqui, sempre esperando. Faz 1 ano e 4 meses, Davi, que a gente não conversa. Faz 1 ano e 4 meses que você não fala comigo. Faz 1 ano e 4 meses que eu estou no meu trono, esperando você voltar a ser o meu Davi. Você fez tudo isso. Você está no seu pior dia. Você está na humilhação. Mas eu vou te responder. Acende o éfode, acende o peitoral. Pode ir, pode guerrear, porque eu te darei a vitória. Ele pede, o Senhor responde. E Deus dá para ele o direito de recuperar os prisioneiros e os despojos. Quando ele resolve consultar o Senhor, Deus dá a direção, Deus restaura a força dele. Ele estava ajoelhado, com humilhação, com vergonha, com tudo. Eu penso que naquele momento, talvez Davi estivesse assim: Senhor, o que eu fiz? Senhor, o que eu fiz na minha vida? E as pedras estão chegando, porque ele estava escutando: vão me pegar. Ele disse: Senhor, ô Senhor, lembra-te de mim, Senhor. E a Bíblia diz que quando o sacerdote, depois que ele toma a decisão de consultar, me permita pensar assim, o sacerdote diz para ele: ei Davi, levanta, o Senhor vai entregar de volta, vai entregar o que você perdeu. O Senhor vai te dar vitória, querido. Deus dá força dele, restaura. Deus lhe dá estratégia. Ele recupera o que foi levado. E ele até chorou. A Bíblia diz que o dia que ele chega em Ziglag, pela aquela derrota, a Bíblia diz assim, está escrito aí: Davi chorou até não ter mais forças. Eu quero declarar sobre a minha vida, eu quero declarar sobre a tua vida, eu quero declarar sobre a igreja, eu quero declarar para quem está assistindo ao vivo agora, eu quero declarar para quem um dia vai ouvir essa mensagem. Hoje você pode estar fraco, hoje você pode não ver saída, mas eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua força vai voltar, o Senhor vai te levantar, Deus vai te colocar em pé novamente, Deus vai te colocar na posição. Mas eu errei, eu falhei, sim, mas Deus está dizendo: eu estou acendendo o éfode, você voltou, você é meu, eu sempre soube que você era meu. É você que não devia ter feito, mas faz o seguinte, faz assim, faz assado. Ah, meu irmão, depois que Deus falou com ele, depois que o éfode acendeu, ele se reanimou. Quando a gente ora, quando a gente perde direção para Deus, quando a gente se conserta com Deus, o sangue desce. Não o seu, o sangue de Jesus desceu. Ele orou, pediu direção para como livrar. E eu estava pensando nesse texto, porque uma frase ficou no meu coração. Um pensamento, não uma frase. Guerras. Davi entrou numa guerra espiritual que não tinha que entrar. Ele entrou numa guerra familiar que ele não tinha que entrar. Ele entrou numa guerra emocional que ele não tinha que entrar. Ele entrou numa guerra entre os filisteus. Os filisteus disseram: você não é digno de estar. Treva falando para a luz que você não é digno. Diabo é folgado. Treva dizendo: sai daqui. Agiu por emoção. E Davi, ele entra numa guerra moral e ele sai humilhado. Existem guerras que Deus nunca mandou a gente entrar. Existe batalha que Deus nunca pensou da gente entrar. Mas eu resolvi, né? Isso aqui, ó. Faz tempo que eu não uso essa expressão, o estalinho.
eu me tornei um estalinho. Sabe como é que é? Em São Paulo eu sei que chama birimbinha. Aqueles negocinhos que a gente joga no chão. Vai... Eu passei a agir por emoção. Eu passei a gostar. Eu só não me lembrei que se Deus tirar a mão, eu perco tudo. O homem era honrado. O homem era respeitado. Mas tomou decisão por emoção. Quantas vezes a gente toma decisão assim, né? Perdeu, quase foi assassinado, teve que construir coisas de novo. Perdeu a moral que ele tinha. Isso é complicado, né? Porque os filisteus tinham por ele medo, respeito. Mas agora, sem o Deus da sua vida, você não é ninguém. Eu volto a pensar com você naquele texto. Homens que o mundo não era digno de receber. O que Deus entrega para você, irmão, a gente não deveria pensar que é pouca coisa. Ah, é só uma palavra de oferta. O quê? Ah, é só para abrir e fechar a igreja. O quê? É só? Ah, mas é para pastorear 100 pessoas. Ah, é assim? Ah, é? Mas ninguém nunca me vê, mas Deus te vê. O dia que a gente passa a tomar decisões na vida por emoção, casamento acaba, ministério acaba, relacionamentos acabam, a vida perde a graça. Eu conheço muita gente que enquanto tem gente do lado dela, mas depois que ela perde a turma, tem que cheirar, tem que beber, porque o vazio, ninguém que conhece Deus de verdade é feliz quando se afasta dele. Abiatar estava lá. Eu fiquei pensando, né, irmãos? Algumas coisas não mudaram na vida, não. Entre a humanidade. Eu não achei Abiatar chegando para até Davi e dizer assim: ei, vem cá, menino. Ei, não achei. Mas ele estava lá. Ele não disse para Davi: não faça. Porque o sacerdote estava ali. Mas não era mais relevante. Aí no dia, que é o pior dia, primeira derrota espiritual na vida dele, um matador de gigante, ele resolve: o sacerdote sempre esteve ali. Foi ele que se afastou do sacerdote. E o sacerdote consulta o Senhor. Essa maneira louca, xarope que a gente tem às vezes. Às vezes a gente não gosta de algumas coisas que acontecem. Às vezes estou falando de mim, né? Já pequei me insurgindo em pensamentos contra algumas coisas. E um tempo atrás, vou confessar um negócio para vocês que é meu mesmo, então não tem problema. Eu estava assim, sabe quando você fala: estou cansado, Deus. Estou cansado. O que eu fiz na minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida? Não posso me defender. Não posso brigar. Estou me acabando. Aí eu fiquei
quase 1 ano e meio. Aí um dia, pastor Elias, mas Deus me pegou, hein? Mas Deus sabe pegar a gente. Eu estava num lugar onde eu não queria estar. Onde as pessoas que estavam ali não gostam de mim. Mas eu tinha que estar. Aí sabe nesse dia que você pensa e acha que Deus não viu? O Espírito Santo falou assim bem claro. Você está reclamando porque você não está lá. Você está reclamando porque ninguém lembra do seu nome. Você está reclamando, você está triste porque você discorda das coisas de lá. Eu disse, certo. Aí Deus falou assim, tá bom. O que você quer, então, é. Aí essas coisas, para quem não entende, às vezes pode falar, você fala com Deus, às vezes. Deixa eu te dizer uma coisa, Kleber. Assim, tinha várias pessoas, vários líderes, e eu achando que eu era a vítima. Achando que eu era coitado. Deus falou assim, pois bem, se você quiser eu te ponho lá. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eles não me ouvem. O que eu mando fazer, não fazem. Você não é santo não, Kleber. O que eu mando pregar, não pregam. Seu nome não está. Mas eu sei quem você é. Quando eu mando, quando eu falo, você faz. E assim, do jeito que eu estou te falando, o Espírito Santo falou assim, o que você quer? Você quer estar na hora? Eu fiquei com vergonha de mim mesmo. Eu disse, não, Deus. Porque eu posso ter reconhecimento dos homens, mas não ter mais o teu. Fazem alguns dias em que eu até conversei com a Fê. Eu disse, tá tudo bem. Vamos fazer o que tem que ser feito. Porque sucesso é estar no lugar onde Deus quer que a gente esteja. É fazer o que Deus tem pra gente. Porque a gente tem mania de olhar no palco lá em cima. A gente tem mania de ver os carrões, de ver as coisas e falar assim, isso que é vida, isso que é mesmo, irmão. Sucesso é a gente estar fazendo, cumprindo, vivendo aquilo que Deus tem para nós. Aqui no centro da cidade, na Amazônia, o que Deus tem? Mas quando eu tomo decisões pelas minhas emoções, a vida vai dar ruim. A gente vai se deitar e quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, o sono não vem. Enquanto a gente não tem mais dinheiro para pagar a rodada, enquanto a gente não pode mais fazer algumas coisas, aí a gente vai descobrir que o caminho de ter ido para Ziglag foi um erro. Era melhor ficar, espere, aguarde. Deus tem uma unção para você, Davi. Deus tem um ministério para você, Davi. Fica na posição, só isso. Mas estão dizendo, meu irmão, escute, você não é mais menino, você não é mais menina. As suas decisões, as minhas decisões podem trazer consequência. Bendita a hora em que as pedras foram pegas e Davi reconheceu que sem Deus ele não é nada. Às vezes a gente se empolga. Às vezes a gente vai naquela frase, no canto da sereia. Aí um belo dia, o Senhor fala assim, tá vendo? Morreu, porque você tinha que ter falado com ele, com ela e não falou. Tá vendo? Aconteceu tudo isso, porque eu entreguei algo para você, mas você, você resolveu viver sua vida. As minhas bênçãos você queria, mas, tá vendo? Deixou de acontecer isso.
Senhor da glória. Pois é. Que esta noite, meu irmão e minha irmã, a gente passe a voltar a consultar o Senhor. Olha, desmistificar algumas coisas. A Bíblia diz que o mundo passa, as concupiscências passam. Mas um dia a gente vai ter que se encontrar com Jesus, querendo ou não. E será bom a gente ouvir dele: passa para cá. Este homem, ainda bem que ele se arrepende. Ainda bem, porque esse é um caminho muito complicado para algumas pessoas. É o caminho de: eu preciso consertar esse negócio. Não sei você, às vezes não dá vergonha até de orar? Ou sou só eu que sou pecador aqui? Fala: ai, Jesus. De novo o Kleber Adão voltou. O Zé Adão voltou. Aí você vai orar como? Porque parece que o capeta está do lado assim, né? Vai orar, mas você fez. Você vai orar. Aprontou de novo. Caiu no mesmo erro de novo. Vai orar? Tá. E do outro lado, o Espírito Santo está dizendo: vem, vamos conversar. Não acredito nele não. E a gente fica sem achar jeito para falar com Deus, né? Parece que a gente quer marcar um horário assim: não, Senhor, às 10 horas da noite eu falo com o Senhor. Senhor, amanhã é hoje. Hoje é um dia para a gente pedir para o Senhor: Senhor, me ajuda, fiz tudo errado. Não se esqueça que Deus não desistiu de Davi. Foi Davi que quase botou tudo a perder. Que o Senhor Jesus Cristo possa falar melhor em cada coração essa noite, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Aleluia. Eu queria orar com você alguns minutinhos.